meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos constantemente pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para administrarmos. Agradecermos a Deus por todas as oportunidades que Ele vem nos concedendo ao longo da nossa trajetória de seres imortais. Desde quando simbolicamente saímos das suas mãos magnânimas, estamos recebendo oportunidades. E é por isso que precisamos agradecer-lhe, agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. O Senhor Jesus, que constantemente nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem como Jesus nos fala: eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. E é preciso que agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecer neste momento, eu particularmente agradeço a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos mesmo à distância, mas juntos virtualmente, aqui reunidos neste mesmo ambiente virtual, nesta escola da alma, neste centro espírita virtual, para estudarmos o Evangelho do Senhor, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Este estudo que estamos realizando, um estudo sistematizado, de forma sequenciada, de todas as questões de O Livro dos Espíritos, conjuntamente com a obra Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, em parceria com o médium João Nunes Maia. Hoje estudaremos a questão de número 32, que está na parte primeira, no capítulo 2 dos elementos gerais do universo, mais especificamente sobre propriedades da matéria. Então estamos estudando as propriedades da matéria na visão do plano espiritual. Vários questionamentos feitos por Kardec, o codificador, o professor Allan Kardec. Então, na questão de número 32, ele questionou da seguinte maneira: de acordo com o que vindes a dizer ou de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosa ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Então aqui Kardec, querendo aprofundar um pouco mais, já que no questionamento anterior os espíritos amigos responderam que todas as propriedades da matéria provêm de uma mesma fonte, de uma mesma matéria primitiva, que não existem várias e várias matérias na condição de elemento primitivo,
Mas assim como Deus é único, o elemento primitivo também é único. Então aqui Kardec quis saber, já que este elemento é primitivo, esse elemento primitivo é único, então os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Ao que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, todas estas variações deste elemento primitivo, eles são observados devido às disposições dos nossos órgãos para percebê-los ou percebê-las. E aí Kardec acrescenta da seguinte maneira, que a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. Sim, ao que agrada ao meu paladar, o que agrada ao meu gosto, para outros é detestável. Então aqui ele acrescenta o que uns veem em azul, outros veem em vermelho, o que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Sem sombra de dúvida que na natureza, para muitos irmãos nossos inferiores que estão na natureza, o que para eles é alimento normal, salutar, inofensivo, para nós seres humanos, se comermos, é veneno, iremos desencarnar. Da mesma forma que também para estes nossos irmãos que estão lá na natureza, para uns um determinado tipo de alimento é inofensivo, é salutar, ao passo que para o outro também é veneno. Então assim Kardec, aprofundando estes estudos, vai questionando os espíritos amigos, os espíritos superiores, acerca das propriedades da matéria, ao que a nossa ciência vem estudando há tanto tempo acerca destas propriedades, mas que tão pouco ainda conhecemos. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos e a todas que aqui se fazem presentes, abraçando a nossa irmã Arlinda Rodrigues, lá de Portugal, que mais uma vez nos visita, nos dando aqui boa noite, já que lá em Portugal uma diferença de fuso horário bem significativa de 4 horas, se não me falha a memória. Então uma boa noite à nossa irmã Arlinda Rodrigues, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por mais uma vez nos visitar e participar dos nossos estudos e reflexões. Então, ampliando aqui as nossas reflexões acerca das propriedades da matéria, buscamos na coletânea Filosofia Espírita de Miramês, em parceria com João Nunes Maia, aquela coletânea que estamos estudando conjuntamente com o Livro dos Espíritos, que é composta por 20 volumes, onde Miramês estudou todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então aqui estamos no volume 1º, capítulo de número 32, ao que Miramês deu como título Substância Primitiva. E aí Miramês começa refletindo acerca desta questão número 32, acerca da matéria, deste elemento primitivo que é a fonte de tudo, de onde tudo se origina na condição de matéria. Então ele começa dizendo o seguinte, que avançando no entendimento, necessário se faz que respondamos alguma coisa acerca dos estudos em atenção no que tange a matéria propriamente dita.
Em O Livro dos Espíritos, o codificador insiste em determinados assuntos, procurando a seiva mais profunda dos conhecimentos a que se refere, neste caso, a matéria. Então aqui Miramês lembra que Kardec, e lembra deste cuidado de Kardec, o codificador, emérito professor que foi naquela época e que era naquela época, o cuidado em aprofundar cada vez mais para esclarecer com maior profundidade cada assunto. Então aqui ele fala desta forma e acrescenta: é de lógica comum para os estudiosos, principalmente do espiritualismo, que a natureza é um segredo de Deus a expressar a sua própria sabedoria. Então, sem sombra de dúvida, aqui como repete Miramês mais uma vez, a natureza é um segredo de Deus. Assim como Deus é um segredo completo, absoluto, então a natureza, conforme ele diz aqui, a natureza é um segredo de Deus a expressar a sua própria sabedoria. Desvendar essa natureza requer qualidades que ainda não possuímos. Então, desvendar este segredo da natureza, sem sombra de dúvida que requer qualidades que nós ainda não possuímos. No entanto, não é por isso que deveremos cruzar os braços frente ao saber universal. A revelação nos vem de acordo com a nossa subida. Então aqui Miramês nos chama a atenção mais uma vez para aquela necessidade constante de esforço, estudar constantemente, conforme Jesus nos conclama há 2000 anos, fazei esforços, batei as portas que elas se abrirão, buscai que vocês acharão. Então aqui Miramês nos lembra que não é pelo fato de ser difícil, essa quantidade de segredos que existem na natureza para serem desvendados, os segredos de Deus, que iremos cruzar os braços. Não, de forma alguma. Isto não é motivo para cruzarmos os braços. É motivo para ficarmos ainda mais curiosos, aguçarmos ainda mais a nossa curiosidade, o nosso interesse pelo aprendizado e continuarmos nesta busca. Porque sem sombra de dúvida que quem busca com atenção, com sabedoria, com certeza achará pouco a pouco, à medida que for crescendo, à medida que for subindo, conforme o termo que Miramês usa, esta subida espiritual. Então aqui ele diz que cruzar os braços frente ao saber universal não é a melhor escolha, porque a revelação nos vem de acordo com a nossa subida. Subida espiritual, ou seja, esclarecimento, iluminação. E aí ele diz que o Espírito de verdade, ou seja, Jesus de Nazaré, o Espírito de verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano para serem entendidos. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde no regime das substâncias da molécula. Então, quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde no regime das substâncias da molécula. Partiu para o átomo, elétrons, elementos interatômicos e apoderou-se do sentido de que a viagem científica ao microcosmo é verdadeiramente infinita. Então aqui Miramês mais uma vez repete o que nós já ouvimos em outros capítulos, que esta viagem ao microcosmo, assim como ao macrocosmo, esta viagem é infinita. E ainda ele acrescenta que onde está a matéria primitiva? Ele faz um questionamento. Onde está a matéria primitiva? Perde-se nas nossas fracas deduções.
Então ele questiona e responde: onde está a matéria primitiva? Perde-se nas nossas fracas deduções. Por mais que recuarmos, e a nossa ciência está fazendo este trabalho de pesquisa, e por mais que recuarmos no tempo, não iremos chegar, não iremos encontrar este elemento primitivo, conforme nos fala Miramês, porque confunde-se a matéria com o espírito, e este com Deus, o Criador de todas as coisas. Então Miramês nos lembra que a matéria se confunde com o espírito, da mesma forma que o espírito, que é luz, se confunde com a luz de Deus, o Criador de todas as coisas. E aí Miramês, acrescentando ainda mais informações a estas reflexões, ele fala da seguinte maneira: se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela, como por exemplo, os fluidos de onde ela se originou. Então aqui ele nos chama a atenção que nós ainda, por mais que já tenhamos avançado na nossa ciência ou com a nossa ciência nas pesquisas, não dominamos a matéria. Se ainda não dominamos a matéria, quiçá os fluidos de onde essa matéria se originou, ou seja, o fluido cósmico universal, ou aquilo que na ciência espírita denomina-se FCU, fluido cósmico universal. E aí ele nos chama a atenção da seguinte maneira, que a escala das substâncias é infinita. No nosso último encontro, nós até lembramos da nossa escala periódica, aquela escala de elementos químicos que tem lá já classificada bem mais de uma centena de elementos químicos, e todos aqueles elementos químicos originaram da mesma fonte primitiva, do mesmo elemento primitivo. E sem sombra de dúvida, esta escala, com o avançar do tempo, ela está aumentando a quantidade de elementos químicos. Na época, como até lembrei, na época de juventude, quando estudávamos aquela tabela periódica, com certeza era uma quantidade bem menor do que nós temos na atualidade. E aqui os espíritos amigos, através de Miramês, nos lembra que esta escala, ela é infinita. Por mais que avançarmos nas descobertas de novos elementos químicos, de novas matérias, teremos coisas para serem descobertas, porque essa escala das substâncias, ela vai ao infinito. E ainda ele acrescenta que a ação de caridade é troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas é uma verdade no mundo dos estímulos. A sugestão que os magnetizadores usam e negam a participação do que não veem não impede de circular por leis universais as trocas de uns para com os outros de forças sutis, de acordo com os sentimentos de quem dá e de quem recebe. Então aqui Miramês, falando de matéria, falando de propriedades da matéria, ele também fala de magnetismo, porque matéria é energia, matéria é luz condensada, conforme nos dizem os espíritos amigos. E aí ele nos fala sobre os magnetizadores, desta permuta de energias, essas forças sutis entre quem dá e quem recebe. E aí ele lembra da seguinte maneira, que os clarins de Deus tocam pelas bocas dos anjos a nos dizerem que chegamos no momento de modificarmos os nossos sentimentos no que se refere à vida. Os espíritos amigos, assim como Jesus há 2000 anos atrás, vem nos falando que é chegado o momento, é chegado o tempo de modificarmos as nossas atitudes. E aqui Miramês nos lembra que os clarins de Deus tocam pelas bocas dos anjos
a nos dizerem que chegamos no momento de modificarmos os nossos sentimentos no que se refere à vida. A vida verdadeira, não é esta vida, ele não está falando desta vida aqui no corpo físico, mas da vida do ser imortal, da vida que não cessa jamais, que não cessará jamais. E aí ele diz que mudanças e mais mudanças devem se operar para compreendermos o sentido da verdadeira vida. Então aqui ele está falando que nós precisamos de mudanças e mais mudanças para aprendermos o verdadeiro sentido da vida, ou o sentido da vida verdadeira, e aprendermos pelo menos a saber perguntar aos luminares da eternidade o que realmente nos faz melhores na escala à qual pertencemos, na grande viagem evolutiva, no despertar dos valores dentro de nós. Então aqui Miramês nos chama a atenção que nós ainda precisamos aprender algo tão básico, aprendermos a perguntar aos luminares espirituais, ou seja, aos espíritos de luz, o que nos faz melhores na escala à qual pertencemos. Ou seja, o que realmente nos faz melhores? Nós ainda não sabemos nem fazer perguntas a estes luminares espirituais. Se hoje nós nos deparássemos frente a frente com Jesus, será que nós teríamos condições de perguntarmos alguma coisa útil a Jesus? Então assim Miramês nos lembra que é preciso mudanças e mais mudanças para compreendermos o sentido verdadeiro da vida e também sabermos, pelo menos, perguntar aos luminares da eternidade o que realmente nós precisamos para nos tornarmos melhores. Porque, como nós já sabemos, como nos diz o apóstolo Tiago, não é simplesmente termos fé. Porque, como nós sabemos, nas palavras de Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. Então é preciso de algo mais, é preciso de muito mais, além de termos fé. É preciso atitude no bem. A fé sem obras, uma vez ela sendo morta, esta fé é preciso que esta fé seja acompanhada de trabalho constante no bem. E aí Miramês acrescenta da seguinte maneira, que a energia não tem forma determinada. Nós não percebemos a energia, nós não vemos um corpo na energia, porque ela não tem forma determinada, a não ser na sua profundidade que desconhecemos. Então aqui Miramês nos lembra que a energia ela não tem forma determinada, mas aí ele lembra a não ser na sua profundidade que ainda desconhecemos. Porque lembremos que o espírito, esta força que anima este corpo físico, que está sendo usado neste momento para comunicar, então o espírito ele é luz, o espírito é energia. Então o espírito, sendo luz, sendo energia, ele não tem forma definida. É o perispírito que dá esta forma para este corpo físico, que define esta forma. Então a luz, a energia, por si só, conforme ele nos lembra, ela não tem forma determinada, a não ser na sua profundidade que desconhecemos. E ainda acrescenta, ela, ou seja, a energia, é orientada por altas inteligências e vai baixando as vibrações. Então ele nos lembra que a energia ela não está solta por aí sem que ninguém cuide desta energia, deste fluido cósmico universal. Existem altas inteligências que orientam estas energias, que vai baixando as vibrações e nessa descida vai tomando formas que garantem os valores da sua expressão, vai ganhando formas. A sua natureza
surge pela vibração que congrega valores na obediência da lei de atração, formada em um campo de força na gama das suas combinações elementares. Então aqui ele nos lembra que a natureza da energia surge pela vibração que congrega valores na obediência da lei de atração. É aí que fornece suas propriedades aos sentidos apropriados dos homens, como por exemplo o paladar, os perfumes e os coloridos que tanto nos agradam. E ainda ele lembra que os estudos são fascinantes e nos levam a crer em uma fonte suprema que tudo orienta na maior harmonia e cujo amor escapa a todas as inteligências, porque interpretamos esta virtude singular conforme a posição espiritual que já atingimos. Então aqui Miramês nos lembra mais uma vez a necessidade do estudo, e esses estudos são fascinantes e nos levam a crer em uma fonte suprema que tudo orienta na maior harmonia. Como estamos estudando acerca das propriedades da matéria, acerca destas mutações, destas transformações deste elemento primitivo que os espíritos superiores nos informam ser único, assim como o único é Deus, e é fascinante imaginarmos em todos os reinos da natureza, começando lá pelo reino mineral, passando pelo reino vegetal, chegando ao reino animal, para chegar onde nós nos encontramos e avançando um pouco mais no nosso reino hominal, separando este reino animal, e sabermos que tudo tem a sua base de formação nesta fonte primitiva, neste elemento primitivo, nesta matéria primitiva, criada por Deus e que nós desconhecemos, porque lá no reino mineral, todos os minérios que nós já conhecemos, todos eles são mutações deste elemento primitivo. No reino vegetal, todos os vegetais que já conhecemos também são mutações, são transformações deste elemento primitivo. No reino animal, todos os animais, todas as espécies, subespécies que já conhecemos, todas elas têm como origem este elemento primitivo. No nosso meio, no reino hominal, todos os seres humanos, com as suas características diferentes, dependendo da localização geográfica onde nós nos encontramos, todos os nossos corpos têm como fonte original para a sua formação este elemento primitivo. Então é fascinante, conforme nos diz Miramês, é fascinante esses estudos para o nosso esclarecimento. E ainda ele diz, para encaminhar para o encerramento destas reflexões, ele diz da seguinte maneira, que o ato de caridade é uma troca de substâncias que escapam à ciência da matéria, mas é uma verdade no mundo dos estímulos. Então aqui ele lembra que a caridade é uma troca de substâncias que escapam à ciência da matéria, da ciência da terra, mas também essas substâncias são matérias. Neste ambiente maior também é matéria, mas é uma verdade no mundo dos estímulos. No caso, por exemplo, ele volta a lembrar os magnetizadores, além da sugestão que eles usam, movimentam forças sutis, cuja existência muitos negam por não percebê-las. Essas forças são permutadas de acordo com os sentimentos de quem dá e quem recebe. Jesus, nos lembra Miramês que Jesus trouxe uma equação muito simples para a humanidade. Uma equação muito simples para a humanidade
a sua capacidade de sintetizar os valores eternos em poucas palavras, como fez no Evangelho de Vida, é extraordinária. Ele alinhou conhecimentos em todas as escalas da subida espiritual para que nenhum ficasse sem o conforto de sua assistência, para que ninguém ficasse órfão da bondade de Deus. Então aqui ele nos fala que Jesus alinhou todos estes conhecimentos para que nenhum ficasse sem o conforto de sua assistência e ninguém ficasse órfão de Deus. E aí ele encerra dizendo que antes de pensarmos em conhecer a substância primitiva da matéria, vamos pensar em pedir ao Senhor que nos ensine a perceber o amor primitivo do seu coração para conosco. Então que peçamos ao Senhor Jesus para que Ele continue nos orientando, para que possamos perceber o amor primitivo do seu coração magnânimo para com todos nós. Reflitamos, meus irmãos e irmãs, acerca de tudo isto, porque tudo isto é maravilhoso. Continuemos os nossos estudos, as nossas reflexões, para aprendermos cada vez mais. Um abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas pela presença, pela participação, e que Jesus continue a iluminar as nossas vidas, as nossas intenções de trabalho no bem para a nossa própria iluminação espiritual. Até breve, meus irmãos e irmãs.